Olá, bem-vindo então a mais uma aula. Vamos voltar aqui ao nosso tópico sobre os assistentes técnicos judiciais e assistente técnico extrajudicial. Ok? Começando aqui, aquela pergunta que você já tem a resposta, mas nós vamos insistir novamente. Quem contrata os assistentes técnicos, autor ou réu de processos judiciais, através de seus advogados? Algumas das vezes até o próprio autor ou réu procura e apresenta ao seu advogado: olha, eu quero que esse profissional seja o assistente técnico do meu processo. Tá? Na maioria das vezes são os escritórios de advocacia que procuram, mas pode ocorrer também do próprio cliente ele indicar quem é o profissional que ele gostaria que fosse o seu assistente técnico no processo, ok? Outro ponto também é: em qual momento processual os assistentes técnicos costumam ser contratados? Nós já falamos em algumas situações aqui, mas normalmente ocorre no momento processual em que as partes do processo demonstram interesse na realização da prova pericial. Em muitos processos, quando o autor ele já prepara a sua peça inicial, ele já percebe que a questão vai ser resolvida só se tiver uma prova pericial. Então ele já requer uma prova pericial no início em que ele está formulando a sua petição inicial, a sua peça inaugural ao processo. Então, naquele momento ali, nesse início, ele já pode contratar o seu assistente técnico para ajudar a elaborar os quesitos que ele já vai deixar pronto no momento em que o juiz, então, ele requer a prova pericial, vem requerer a prova pericial nestes autos. Para tanto, já informo abaixo os quesitos a serem respondidos pelo perito. Então, ele já inaugura aquele processo requerendo prova pericial, já apresentando os quesitos. Por quê? Porque ele já contratou um assistente técnico, já solicitou que esse assistente técnico elabore os seus quesitos e ele já insere na sua peça. Tá? Então, esse é o momento. Esse momento aí, aquele advogado, ele já percebe realmente a necessidade da prova pericial e já percebe a necessidade de ter a assessoria, a assistência, a ajuda de um profissional formado naquela área dali em que vai ocorrer a discussão do processo. Pode acontecer também desse mesmo advogado, elabora toda a sua peça inaugural, traz todas as suas razões. Nós vimos aqui logo no início do curso duas situações bem diferentes, né? E pode ser que o advogado prepare toda aquela peça inaugural que ele vai dar entrada no judiciário, mas nesse momento ele fala: aqui não precisa prova pericial, para mim não interessa, o meu cliente já aprovou tudo, eu já vou juntar no processo todas as provas possíveis e dessa forma eu não preciso da prova pericial, não preciso de um assistente técnico para me auxiliar, nem nada. O processo começa a caminhar, a parte é intimada para vir se defender de todas aquelas alegações que o advogado trouxe e essa parte, podemos dizer aqui que seja o réu, ela sim requer a prova pericial. Quando ela tomou conhecimento de todas aquelas alegações do autor, ela percebe que necessita de uma prova pericial. Vocês devem ouvir todos os dias, né? A gente ouve aí na televisão e tudo mais: vai ser feita uma perícia, porque os fatos não estão claros. Não necessita realmente que um profissional, seja de que área for, né? Listei algumas aqui, eles venham se manifestar, porque como que pessoa que só conhece o direito, profissionais da área do direito, vão identificar alguma questão técnica? Então, esse réu, o advogado, ao ler aquela peça inaugural, ele já percebe, fala: eu vou requerer prova pericial. Quando esse autor percebe que
a outra parte requeriu a prova pericial, já apresentou seus quesitos, ele já se defendeu apresentando os quesitos que ele quer que o perito responda. Nesse momento, esse autor, esse advogado, ele já percebe que ele vai necessitar também da assessoria de um profissional da mesma área para orientá-lo, para realmente preparar aqueles quesitos e etc. Então, existem vários momentos em que há a percepção da necessidade da contratação do assistente técnico judicial. Algumas vezes as partes, não sei se por preguiça ou por não desejar ter um custo adicional àquela demanda, decidem não contratar o assistente técnico. Eu mesmo vou elaborar uns quesitos e tal, eu mesmo faço esses quesitos e o perito responde. O que acontece muitas das vezes? Então, o que vai ocorrer? Esse profissional que tem formação na área do direito vai formular quesitos a serem respondidos pelos peritos e a resposta do perito pode sim vir prejudicando o seu cliente. Isso ocorre por falta de conhecimento técnico no momento de elaborar esses quesitos. Outro momento também que traz muita aflição para o advogado é o momento de contra-argumentar o laudo do perito. Ou seja, o perito traz um laudo perfeito, com obedecendo todos os critérios que devem ser obedecidos, trazendo todas as informações necessárias e, óbvio, né, inúmeros termos técnicos que o advogado não entende, enfim, e que você também não entende em relação a outro profissional, e ele é obrigado a contra-argumentar. Óbvio, aquele laudo do perito vem contradizendo toda a sua tese em que ele trouxe naquele processo. E agora, como ele vai argumentar, vai contra-argumentar o laudo do perito? Ele lê, não consegue entender absolutamente nada, né? Você vê a questão daqueles dois exemplos que nós trouxemos aqui no início, como um advogado que só tem a formação na área do direito pode contra-argumentar questões técnicas tão complexas. Aí não tem jeito. Nesse momento, mesmo que ele não contratou lá no início, ou mesmo que ele não contratou anteriormente, antes mesmo de começar o processo, nesse momento ele se desespera e fala como eu vou desenvolver uma contra-argumentação agora? Só com seu auxílio. Só com auxílio do assistente técnico judicial, ok? Então é mais um momento em que não dá para fugir, exceto se realmente o advogado não, o cliente não quer pagar, o cliente, ele vai fazer o que pode, né? Mas aí já a responsabilidade é do seu cliente. A contratação de assistentes técnicos é obrigatório para o deslinde do processo judicial? Acabamos de dar exemplo aqui agora, né? Não é obrigatório, a legislação não obriga as partes a contratarem os seus assistentes técnicos, não vai gerar qualquer nulidade no processo, né? Mas todos os motivos que nós trouxemos aqui, você já pode imaginar a dificuldade que é para ser advogado, uma vez que tem um perito nomeado no processo, ele inventar, criar, desenvolver uma tese de termos técnicos que só cabe a um profissional daquela área, daquele objeto daquele processo ali, né? Então, é muito difícil, mas pela legislação, pela lei, não é obrigatório a contratação do assistente técnico, ok? Então, vamos falar agora quais são as obrigações do contratante em relação ao assistente técnico e a condução do trabalho deste profissional. Isso também é muito importante que você saiba, porque afinal de contas você precisa de um respaldo desses profissionais, desse contratante, para você desenvolver o seu trabalho da forma que você deseja. Então, primeiro eu diria, procurar contratar o assistente técnico antes mesmo do início da ação, pois este poderá tornar-se seu consultor técnico em todas as fases do processo. Isso seria o ideal, né? E pode ocorrer também. Então, no momento que você for contratado, você vai tomar ciência
em que fase está o processo. Está iniciando, não iniciou, já tem o perito nomeado, até porque você já vai levar conhecimento do que você vai fazer, né? Então, você já pode perguntar ao seu contratante todas essas questões processuais que vão realmente nortear o seu trabalho, tá? Outra, antecipar-se à nomeação do perito, permitindo ao assistente técnico tomar conhecimento do processo, realizar um levantamento dos dados e propor sugestões de quesitos. Seria importante também que sua contratação ocorresse antes da nomeação do perito, né? Porque uma vez que o perito já foi nomeado e aquele seu contratante tem prazo para você estudar o processo, analisar o processo e elaborar os quesitos para aquele perito, você vai ter que fazer um trabalho corrido, né? E isso não é bom para ninguém. Ninguém gosta de trabalhar sob pressão, né? Então, é sempre bom que o contratante faça esse contato com o assistente técnico no melhor momento do processo, não naquele momento em que tudo está desabando na cabeça deles, né? E depois, quando você chega, quando você é contratado, é tudo, vamos, eu preciso, tem prazo, é muito complicado. Outro detalhe também que você pode exigir do seu contratante bem, você vai perguntar em que momento processual nós nos encontramos. Olha, o perito já foi nomeado, ele já vai, daqui a pouco, agendar a data, o horário da perícia. Então, você já solicita o seu contratante. Me passa o telefone do perito e tudo mais, afinal, vocês são colegas de profissão. E aí, você pode conversar com esse perito em data anterior à perícia, o que vai facilitar muito aquele momento, porque você já estudou o processo, já conhece o que está acontecendo ali, então essa conversa, esse contato não tem o menor problema. Então, é outro pedido que você pode fazer ao seu contratante para facilitar o seu trabalho, ok? Vamos para o próximo. Inteirar-se com o assistente técnico, ou seja, o contratante, né? Inteirar-se com você dos honorários que usualmente são cobrados pelos peritos oficiais naquele tipo de ação, que poderá ser guiado pelas tabelas profissionais ou dos costumes legais, né? Porque cada região são tabelas diferentes, depende da complexidade do processo, depende de uma série de questões, e que nós vamos até falar um pouquinho mais na frente sobre a cobrança dos seus honorários nesse trabalho de assessoria, de auxiliar as partes, ok? Outro ponto, não se manifestar com relação aos atos praticados pelo perito nomeado sem discutir o assunto com seus assistentes técnicos, pois muitas vezes envolve temas de caráter restrito à categoria profissional em que se insere estes profissionais. Ou seja, você foi contratado a um escritório de advocacia e, óbvio, se você foi contratado é porque toda a parte técnica, todas as questões técnicas discutidas nesse processo ficará a seu encargo, né? Então, o seu contratante não deve interferir nessa sua relação com o perito, né? Já teve até decisões judiciais aí em que proibiu a participação e a presença do advogado no momento da perícia, por acreditar que eles estando presentes, eles só vão atrapalhar. Porque realmente, eu, por exemplo, não entendo absolutamente nada de engenharia ou da parte da odontologia. Então, o que eu vou fazer no momento em que estão dois profissionais ali, competentes realmente, que dominam aquela matéria? Então, o que o advogado vai estar fazendo ali? Já tem decisões aí da justiça, em nossa jurisprudência, proibindo advogados de participar desse momento. E também aqui a gente fala exatamente, olha, você foi contratado, deixa que todo o contato com o perito, todas essas questões técnicas ficam por minha conta.
né? Porque aí, às vezes, o advogado pode atrapalhar o seu trabalho, até porque ele tem muito interesse que seu cliente ganha, assim ganha a causa, né? Tem uma sentença procedente, favorável a ele, mas você também tem, afinal, você vai trabalhar com ética, né, e com dedicação naquele processo, mas ele intermediar assuntos técnicos com você, com o perito, não é aconselhável e é uma das questões em que você, se você perceber isso, você fala, deixa aqui com o perito, eu converso, porque são dois profissionais falando a mesma linguagem, tá bom? Outro, dá ciência ao assistente técnico do depósito de honorários do perito, a partir do qual a perícia pode ter início a qualquer momento. O que significa isso? O perito é nomeado, ele apresenta a sua proposta de honorários, aí inicia-se aquela questão da discussão dos honorários periciais. O juiz analisa, o autor, o réu, através de seus advogados, o preço, o valor dos honorários, a proposta está muito onerosa, a outra não está justa, e fica uma discussão. Tem um momento em que, ok, o valor vai ser esse, foi deferido, e as partes têm que depositar em juízo os honorários do perito. Quando ocorre esse momento, o perito já tem um prazo para iniciar a sua perícia. Então, é ideal que o seu contratante ele já informe, olha, daqui a pouco a perícia deve ser marcada. Porque, às vezes, você tem uma viagem, ou você tem um compromisso de trabalho. Então, é muito importante que o escritório que lhe contratou lhe traga essas informações, lhe esclareça o momento em que sua atuação vai se iniciar. E é importante que você tenha conhecimento disso tudo que nós falamos aqui, né? Porque, senão, você se vê em um caldeirão fervilhando, já no momento em que tudo está acontecendo, e você tem que organizar e direcionar o seu contratante para que ele preste informações em prazos hábeis. Afinal de contas, nossa vida é corrida, nosso dia é curto e é bom ter tudo programado, né? Então, vai essa dica também, tá? Vamos continuando. Outra questão, comunicar ao assistente técnico sobre a determinação para início da perícia. Falamos aqui agora, você ainda não sabe qual vai ser o dia da perícia, mas aí marcou, que o perito ele tem 20 dias de antecedência para iniciar a perícia. Então, agendou, você tem que ser avisado imediatamente, né? Fornecendo-lhe o completo teor do despacho do juiz, que costumam fixar dia e horário para a realização da vistoria, que preferencialmente deve contar com a presença do assistente técnico. Preferencialmente aqui, se o assistente técnico foi contratado, o advogado já informou nos autos todos os seus dados, o meu assistente técnico é o fulano, é a fulana, escrito no seu conselho de classe, o número tal, telefone tal, tudo já foi informado nos autos. Tá? Então, o juiz já sabe, o perito já sabe que nesse seu trabalho ele será acompanhado por assistente técnico. Então, o seu contratante tem que lhe avisar com antecedência, tirar cópia até desse despacho do juiz e lhe entregar. Tá? Informar ao assistente técnico de qualquer publicação sobre despacho relacionado à prova pericial, direta ou indiretamente. Óbvio, tudo que envolve a perícia você tem que ser comunicado, né? E você pode cobrar isso do seu contratante, tá? Você tem que estar informado, porque ele pode chegar de repente ligado, que olha, você me manda um parecer sobre certo posicionamento do juiz. E não é assim, né? Então, realmente, é cláusula até contratual que você pode inserir aí nessa sua relação comercial, tá? Importante também que o seu contratante lhe informe imediatamente sobre publicação relativa à entrega do laudo do perito nomeado. O que isso significa? Uma vez que o perito entregou o seu laudo, o juiz intima as partes para se manifestarem sobre esse laudo pericial. Então, quanto antes o seu contratante lhe informar,
mais tempo você terá de estudar o laudo e fazer o seu parecer, ok? Continuando, tomar conhecimento e passar ao assistente técnico, a você, o teor da manifestação do assistente técnico da parte contrária sobre o laudo que o perito nomeado apresentou no processo. Lembra que eu falei aqui que o autor pode contratar um assistente técnico, o réu contrata o outro assistente técnico e temos o perito aqui no meio. Então, se uma das partes, o juiz sempre determina quem será o primeiro, se autor ou se réu, a apresentar o seu parecer técnico. Muito bem. Nós até lemos lá, lemos agora lá para frente, nas nossas aulas anteriores, sobre essa questão, né? Prazo de 15 dias para um, 15 dias para outro, para apresentar o seu parecer. Então, o seu contratante, ele deverá sim já mostrar para você como foi o parecer técnico do assistente técnico da outra parte. Então, você vai ter que estudar o laudo do perito, o parecer técnico do outro profissional e você já tem as suas convicções. Então, é importante que você tenha esses dados, porque no momento de você elaborar o seu parecer técnico, você vai contra-argumentar dentro do possível aí que você considerar, né? Então, é importante também que você exija mais essa providência do seu contratante, porque tudo pode prejudicar o seu trabalho, o seu tempo, a programação que você tem no seu dia a dia, ok? Também, discutir com o assistente técnico o conteúdo de seu parecer sobre o laudo pericial entregue pelo perito nomeado, pois o seu trabalho deve obedecer a uma linha de raciocínio e estratégia elaborada pelo advogado na construção daquela lide. Sempre é bom você realmente conversar com o seu contratante, com aqueles advogados ali. Olha, você vai demonstrar quais são as suas convicções técnicas, obviamente, e vão analisar juntos qual é a tese de defesa que o advogado utilizou, qual a sua tese técnica que você vai utilizar naquela sua argumentação. Então, é importante que tenha realmente esse encontro para se delinear um caminho a seguir, que vocês não falem linguagens diferentes, embora cada um dentro da sua área, tá? Trocar informações com o assistente técnico relativamente ao teor da petição sobre a vista do laudo pericial do perito e parecer técnico do assistente técnico da parte contrária. Vamos sentar, vamos analisar o que o perito disse, o que o assistente técnico da parte contrária falou, vamos aqui formatar o nosso parecer, de que forma, de que linha de raciocínio nós vamos tomar, ok? Então, essa reunião, esse trocar de informações com você é muito importante também, ok? Então, vamos parar por aqui e espero vocês na próxima aula, ok? Até lá!